Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no nosso momento. Bom dia, Espírito Santo. O nosso momento de devocional ao Senhor, de falar com Deus, de ouvir a voz dele, de adorá-lo na beleza da sua santidade. E eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração nesta manhã. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, eu quero ler com você a partir do versículo 3, que diz assim: Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com os seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse ao seu filho: Trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Glória a Deus. Palavra do Senhor maravilhosa, grandiosa. E o Senhor, ele vem falando conosco neste momento de princípio com ele, né? Neste momento a qual nós estamos estirando como primícia o nosso tempo para fazer o nosso momento devocional com o Senhor, escutar a voz do Senhor, ler uma palavra, orar uns pelos outros, ver o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Como é importante colocar o Senhor como a nossa primícia, como o centro de tudo. E aqui, nesse momento, o título Eliseu aumenta o azeite da viúva. Quando Eliseu pergunta, né, o que ela tem em casa, ela disse que não tinha nada. E depois ela disse, senão um pouco de azeite na botija. Ou seja, ela, aos olhos dela, aquilo dali não dava mais para muita coisa. Aos olhos dela, aquilo dali já estava no seu fim. Então não dava mais para ter esperança na quantidade de azeite que ela tinha, como aquele azeite ser uma providência para ela sair da situação que ela estava. Mas sabe o que eu entendo? É que Deus, ele não trabalha de acordo com o cenário que nós estamos vendo. O Senhor, ele não trabalha de acordo com aquilo que é estar nos nossos planos. O Senhor, ele não trabalha com aquilo que está nas nossas mãos, com a quantidade que está nas nossas mãos. Às vezes a gente está vendo de uma forma, mas o Senhor, ele vê de outra. O Senhor, ele está vendo de uma forma que aquilo dali, aquela pouca quantidade que temos, é o bastante para o milagre acontecer. Eu não sei qual é a área da tua vida que hoje precisa de um milagre. E você olha para a situação e você diz: eu não tenho amizades fluentes para abrir esta porta. Eu não tenho condições o suficiente para entrar com providência nesta área que eu preciso. Eu não tenho um plano de saúde para que eu tenha um tratamento melhor nessa enfermidade que eu tenha. Eu não tenho esperança nenhuma desse meu filho ser salvo, desse meu marido ser salvo, dessa minha esposa ser salva. Pode ser que você esteja olhando para a situação que você está vivendo e você diz assim: aqui não tenho mais esperança, porque a única coisa, eu não tenho mais nada, a única coisa que eu tenho é isso daqui. Eu não sei qual é a única coisa que ainda você tem, mas se esse vídeo chegou até você,
é porque o Senhor está dizendo, é no teu pouco que eu vou te levar ao muito. É no teu pouco que eu vou fazer um milagre acontecer na tua vida. É no teu pouco que eu vou te surpreender. Porque o Senhor, ele não precisa de cenário favorável para cumprir as promessas que ele tem feito a ti. As promessas que ele tem feito a ti não inclui só você. As promessas que ele fez a você inclui a tua família, a tua casa, a tua parentela, inclui aqueles que estão no teu convívio social. Então o Senhor, ele quer fazer na tua vida para que você transborde sobre a vida de quem está perto de você. Para onde você chegar, você ser bênção na vida de outras pessoas. E aqui, aquela viúva, ela disse assim, eu tenho um pouco de azeite na botija. Mas para ela, aquele pouco de azeite, talvez não dava para sustentar nem passar um dia sustentando a família, os filhos dela e ela. Mas para Deus era o suficiente para mudar a história daquela mulher. E ali o Eliseu, o profeta do Senhor, foi dando instruções a ela. E ele diz, vai na tua vizinhança e pega vasilhas emprestadas. E ele deu um direcionamento, não poucas, muitas vasilhas. O que ela pudesse. E ali ela veio, mas os seus filhos trouxe aquelas vasilhas, entrou para dentro do quarto e fechou a porta. Sabe por que o profeta direcionou que agora era a hora dela trazer as vasilhas para dentro do quarto, para dentro da casa e fechar a porta, porque na hora do milagre é necessário um silêncio ali no ambiente. Na hora do milagre, o Senhor, muitas vezes, para acontecer uma transformação, uma mudança de vida na nossa casa, nossa família, o que o Senhor faz? O Senhor nos afasta por um tempo do meio da multidão. O Senhor, ele nos isola, ele nos leva a um tempo de solidão. Aqui aquela mulher, ela teve que, para ela receber a multiplicação do azeite, para ela receber a providência que ela precisava, para ela receber o milagre que Deus estava fazendo na vida dela, era necessário haver ali um tempo, um momento de separação, um momento a qual ela tinha que estar a sós com os seus filhos, com a porta fechada. Eu não sei o que você está passando agora, mas o Senhor, ele manda eu te dizer, este momento que tu estás passando é um momento de preparação, é um momento que vai anteceder o milagre na tua vida, é um momento que vai te preparar o ambiente, preparar a tua casa, preparar as pessoas para viver o que Deus tem para entregar. Sabe por quê? Se Deus não fizer a gente passar por esse tempo de solidão, esse tempo a qual ele vai nos tirar ali do meio da multidão, e aí ele nos levar a um lugar sozinho com ele, a um lugar de porta fechada, que você vai poder adorá-lo, que você vai poder falar com ele, que você vai poder ouvir a voz do Senhor. Se não acontecer isso na nossa vida, a gente vai se perder no meio das vozes da multidão. Ou às vezes a gente vai colocar a honra do milagre, daquela providência feita na nossa vida, em alguém. E o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. E aí, então o Senhor quer assim, olha, eu quero fazer você passar um tempo comigo a sós, para você entender que não é a multidão que entra, que te dá isso, não é a multidão que resolve isso, não é a multidão que faz o milagre, mas sim a obediência, o diálogo comigo, a intimidade comigo. O Senhor, ele precisa dessa intimidade. E às vezes essa intimidade, ela só se dá em um tempo de solidão. Porque é o momento que a gente para ouvir mais o Senhor e para falar mais com ele. E também outra coisa, o Senhor também, ele não nos deixa ficar muito distraído, né? E o Senhor,
ele faz que a gente pague sempre um preço por algo que ele quer fazer na nossa vida. Tipo, Deus tem um milagre para fazer na sua vida. O Senhor, ele vai fazer o milagre, mas ele exige também que você tome algumas atitudes, que você também é como se você tivesse lutando pelo aquele milagre, lutando pela aquela situação que você quer. Porque se você não lutar, você não vai valorizar. Porque tudo que a gente ganha de mão beijada, tudo que tem nas nossas mãos, sem você pagar um preço, você não valoriza. E geralmente quem faz isso é avó, que vai lá, tudo que o netinho quer, vai lá e dá pro netinho. Por quê? Porque ele já passou da fase dele de educar os seus filhos. Então ele não tem mais esse papel de educar, ele agora tem um papel de mimar. Por isso que a gente diz que Deus, ele não tem netos, ele só tem filhos. Nós somos filhos, então ele não vai nos mimar, ele vai nos educar. Ele quer sim nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Ele quer nos fazer próximo em todas as áreas da nossa vida. Mas também nós temos que fazer a nossa parte. Ele não vai nos dar de mão beijada. Por quê? Senão a gente não vai aprender a valorizar. Nós não vamos aprender a valorizar as coisas que Deus tem feito. Então aqui aquela mulher, ela trancou-se no quarto com os seus filhos e ela começou a obedecer todas as instruções que o profeta de Deus estava dizendo. O Senhor, ele tem te dado instruções. O Senhor, ele tem te orientado como você fazer. Às vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus porque achamos que é bobagem, porque sai totalmente das nossas verdades, porque nós não temos que viver a nossa verdade, nós temos que viver a verdade do Senhor. E aí sai totalmente, né, da nossa realidade, o que Deus está direcionando. E aí você diz assim, mas isso é bobagem da minha cabeça, isso é bobagem daquela pessoa que falou. Não, não é. Ninguém entende as coisas de Deus. Se você for parar para tentar entender as coisas de Deus para depois viver, você vai morrer doidinho. Porque a gente não consegue compreender. Deus, ele trabalha da forma dele. O homem é que está tentando pegar o Espírito Santo, sabe? Está tentando pegar as coisas espirituais e colocar dentro de uma caixinha para tentar controlar. Aí diz assim, o Espírito Santo, tu tem que agir assim, tu tem que agir dessa forma, tu tem que ser assim. Não é desse jeito. É o Espírito Santo que sabe como trabalhar, é o Senhor que sabe como mover as coisas em nossa vida. Então não vamos tentar moldar, porque a gente não consegue. Quem somos nós? Nós somos como um grãozinho de areia naquele multidão da areia da praia. Diante do Senhor, nós não somos nada. Nós somos dependentes totalmente, 100% do Senhor. Então a gente não pode tentar querer controlar o Senhor, como ele deve fazer as coisas, ensinar ele. Não, isso não cabe a nós, isso não está, né, não está no nosso controle. Isso não é para nós, isso é do Senhor. Mas aquela mulher obedeceu à voz do Senhor e ela teve a sua vitória. Ela teve todas aquelas vasilhas cheias de azeite. Eu sei que a gente começa a imaginar, né? As pessoas perguntando, onde foi que veio? Como foi que essa mulher enricou da noite pro dia? Não é assim até nos dias de hoje? Uma pessoa, ela bebe, ela farriava, ela gastava com prostituição, ela gastava com amizades falsas. Ela fazia de tudo aí no mundão, gastando dinheiro, rasgando dinheiro. Além do dinheiro não dar para nada, ainda estava abrindo várias portas para o devorador entrar. Aí ela aceita Jesus, ela tem a sua vida transformada, porque Jesus veio e foi para o que os precisa mesmo, para os pecadores. É igual você estar doente e procurar um médico. Você não vai procurar um médico estando bom sem sentir uma dor numa unha, né? A não ser para você fazer um check-up, alguma coisa, quando a idade vai chegando. Mas se não for, você não vai. É para prevenir. E aí, nesse caso,
a vida do pecador, né? A vida quando você anda lá no mundo fazendo tudo que agrada ao inimigo, né? E você procura ao Senhor porque você sabe que você precisa mudar de vida, você precisa ter uma vida transformada. E ali, quando você tem a sua vida transformada, o que é que acontece? Você parou de gastar com tudo aquilo que você gastava. Você parou de jogar o seu dinheiro no lixo. Você parou de abrir portas de legalidade para o inimigo. E é claro que aquele dinheiro que você gastava com farra, agora você vai investir em alguma coisa, agora você vai comprar alguma coisa, agora você vai mudar a roupa do seu o guarda-roupa da sua família, o seu. Então as pessoas, agora você tem condições de pagar uma prestação de um carro melhor, e aí você vai mudando porque você não gastava mais com aquilo e o devorador agora não está mais na sua vida. E aí você começa a mudar de vida, aí vem o quê? As pessoas dizendo, como foi que mudou de vida tão rápido? Como foi que aconteceu isso? Como foi que tá roubando, só foi entrar na igreja e começou a roubar, não é desse jeito, né? Mas a gente não escuta as coisas do mundo, não, a gente escuta a voz do Senhor. Então é assim que eu fico imaginando aquele povo na época falando para aquela mulher, aqueles que criam em Deus, que acreditava que foi o profeta que profetizou e o milagre aconteceu, como os vizinhos, né, que viram ela pedindo as vasilhas emprestadas, eles sabiam de onde vinha, mas aqueles que não conhecia, aqueles que são ateus, aqueles que são, né, só misericórdia, que eles diziam com aquela mulher, não importa o que eles diziam. O que importa é o que Deus conhecia daquela mulher. O que importa é que Deus entrou naquela casa, mudou a situação daquela família, e aquilo que envergonhava aquela família não envergonhará mais. É assim que Deus quer fazer na nossa vida. É assim que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Eu quero orar por você nesta manhã, Pai. Eu te apresento a vida desta pessoa hoje. Que a graça do Senhor esteja sobre ela. Pai, eu profetizo, Senhor, um tempo de bênção sobre a vida dela. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai, a providência que ela precisa, entrando hoje na sua casa. A resposta que ela precisa, Deus, o Senhor entregando hoje. Pai, abre portas aonde não tem portas na vida desta pessoa. Deus, eu vejo o azeite sendo derramado sobre a vida desta pessoa, Pai. Derrama do teu azeite, Deus, entra com providência, Pai. Age, Senhor, no nosso improvável e faz o milagre acontecer. Tudo para a honra e a glória do teu nome. Assim eu creio na nossa vitória. Amém. Se você querer, confirma aí com o teu amém. Deixa o teu pedido de oração que eu estou orando pela tua vida.